Enquanto mecanismo de defesa, a neurose é um tipo de defesa que provoca aquilo do que ela se defende. Eu acabei de falar um paradoxo, mas os paradoxos são mato, né, na psicologia. Psicologia poderia ser a ciência dos paradoxos. Porque o nosso mecanismo psicológico é paradoxal. O nosso inconsciente é paradoxal, do começo ao fim. Então, é lidar com esses paradoxos. E porque a neurose é uma tentativa de solução de algo que não tem como se misturar, ou não tem como se fundir. São questões de uma coisa ou outra que a neurose tenta dizer uma coisa e outra. Né? É complexo, né? Até enrola, é uma neurose, né? Porque é mesmo, é algo paradoxal. E por que ela provoca isso que seria para evitar? Né? Essa é uma frase, inclusive, do Freud, né? Que a neurose provoca aquilo que ela tenta evitar. Por que faz isso? Para poder aprender ao provocar, porque, veja, ela está falando de uma experiência que ficou imatura pelo ambiente onde a gente foi criado. Né? Na nossa criação, um lado nosso ficou infantil, esse ambiente não proporcionou o desenvolvimento de um certo comportamento, ou reprimiu, ou... Bem, vem uma questão de novo. Vamos supor, colocando exemplo um pouco mais palpável, uma criação que está muito comum hoje em dia, de pais que poupam a criança de frustração. Essa criança vai ficar mimada e vai exigir coisas e tal. Mas ela vai viver muito mais frustrações na vida por ser mimada. Então o mimado, ele exige, por um lado, parece que ele exige que seja feito o que ele quer, né? Mas por outro, ele acaba sofrendo mais por frustrações do que quem tá com a casquinha mais grossa e fala, olha, bem, não dá, isso aí não dá, vamos ver de um outro jeito. O garoto mimado, a garota mimada, a instância mimada da nossa personalidade, algo que todos nós temos, ele está atrás de frustração. Ele precisa, ele foi poupado de frustrações pelos pais, mas só através das frustrações é que a gente amadurece, que a gente ressignifica, que a gente vai aprendendo, né? Toda criança, quando começa a andar, ela estava engatinhando, estava de 4, levanta, consegue dar um passo, 2 e cai. Ninguém diz ela errou, né? A gente diz, olha, ela começou a andar. E no cair, e vai cair muitas vezes antes de andar. Assim todo comportamento, assim toda a frustração, né? A frustração é que dá todo o sabor para a satisfação. Se não houvesse a frustração, a satisfação não tinha a mínima graça. A frustração faz parte da vida. Frustração todos nós vamos sentir. A pessoa mimada sente muito mais, muito mais. E estamos numa geração adolescente que estão buscando. Então se recebe um monte de coisa, reclama daquilo que não tem. Quer dizer, vai buscar onde que tem frustração para poder... Eu preciso de frustração. E quando surge alguma, aí vai e arrasta ela, estica ela. Então tem um estereótipo, trabalhando o nosso exemplo, tem um estereótipo de quem está lutando contra a frustração, mas veja, essa atitude provoca a frustração. É aquilo que a gente falou, é um exemplo prático daquilo que eu falei sobre os nossos mecanismos de neurose. Cada um de nós tem a mesma coisa e vai entender isso. Vai começar a perceber comportamentos que seria para proteger isso que eu sinto, seja a rejeição, por exemplo, né? Seja sentimentos que eu cultivo, que eram presentes no meu lugar de criação. Então eu cultivo nas relações atuais. Para ressentir isso, para nessa volta, em dado momento, se eu conseguir fazer diferente, novo comportamento.